formação ginecologista e obstetra, e fiz a minha especialização na carreira da ultrassonografia, né, e a medicina fetal hoje é a minha cachaça, né, que quando a gente se encontra na nossa profissão de verdade, e eu venho trilhando aí desde 2016 nessa especialidade, e quem me conhece sabe, né, do nosso esforço. E hoje eu sou coordenador acadêmico da Caliper e professor da pós-graduação da medicina fetal de lá também, onde a gente tem também um programa de fellowship em medicina fetal, onde a gente coordena também, tá? Então, com muito prazer que eu aceitei o convite de Betânia para falar sobre o diagnóstico precoce, né, o rastreamento da pré-eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia, ela é definida, é uma desordem multissistêmica, todos nós sabemos, aqui só uma revisão, da gravidez, quando acontece uma hipertensão gestacional, né, com início acima de 20 semanas e vem acompanhada, inicialmente um critério sine qua non seria proteinúria, que hoje esse critério não é mais sine qua non. Né? Hoje a gente pode fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia se a gente tiver hipertensão acima de 20 semanas associado a lesões de órgão-alvo. Tá? Ela está entre as principais causas de morbimortalidade materna e perinatal, especialmente quando tem seu início precoce. E 76 mil mulheres e 500 mil bebês morrem a cada ano pela pré-eclâmpsia. Né? Uma a cada 200 mulheres vão a óbito com pré-eclâmpsia. Tá? E uma a cada 25 pacientes que têm pré-eclâmpsia tem o desfecho near miss, né, que são aqueles desfechos graves, é o próximo de uma morte, né, aqui exemplificados por acidente vascular cerebral, ruptura hepática, eclâmpsia, edema agudo de pulmão, insuficiência renal e distúrbios da coagulação. Mas não só de imediato, né, de longo prazo a pré-eclâmpsia também traz consigo complicações, essas pacientes estão sob maior risco ao longo da vida toda, de desenvolverem doença cardiovascular, hipertensão, doença cerebrovascular e doença renal terminal também. Em relação aos RNs, o óbito fetal acontece em 1 a cada 15 mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia. Tá? E 1 a cada 3 mulheres com pré-eclâmpsia vai dar à luz um parto prematuro. O óbito neonatal ocorre em 1 a cada 32 pacientes e o óbito perinatal a cada 10 pré-eclâmpsias. Também, assim como além da mortalidade, a pré-eclâmpsia traz para o RN complicações de curto prazo, né, principalmente devido à prematuridade, e de longo prazo também, principalmente paralisia cerebral, mas outras deficiências que às vezes a gente não associa as coisas, mas estudos quando a gente avalia de longo prazo, esses bebês são muito afetados, tá? Principalmente se for pré-eclâmpsia precoce por causa da prematuridade. E a gente sabe que os países de poucos recursos, né, subdesenvolvidos, correm um risco maior de desenvolvimento da pré-eclâmpsia. No Brasil, a nossa incidência estaria em torno de 5%, mais ou menos. No ano de 2009, dados do IBGE, foram 200 mil novos casos. Né? E a pré-eclâmpsia, dentre as causas de morte materna, é responsável por 26% delas. Tá? A gente pode classificar a pré-eclâmpsia de acordo com a idade gestacional, né? Precoce, pré-termo, tardia e termo, após o termo. De utilidade clínica, a gente tem a classificação precoce, abaixo de 34 e acima de 34, que vai afetar mais a conduta. Né? Em relação à fisiopatologia, a pré-eclâmpsia é a doença das teorias. Né? Na ginecologia obstetrícia, a gente tem algumas doenças assim. Uma delas é pré-eclâmpsia, fatores, até distúrbios do sono foram implicados aqui na fisiopatologia da pré-eclâmpsia, mas fatores infecciosos, metabólicos, isquemias placentárias, né? Mola hidatiforme. Então, tem muita coisa implicada. Envelhecimento da placenta, imunologia também. Então, se você vai estudar fisiopatologia e patogênese de pré-eclâmpsia, é só uma aula de 3 horas, né? Mas o ponto final, né, tudo leva a gente para isso aqui, que é a isquemia placentária. Né? A pré-eclâmpsia é uma doença placentária, isso já está provado. Tá? Existe uma diferença entre fisiopatológica naquela classificação de pré-eclâmpsia precoce e tardia. Na pré-eclâmpsia precoce, o que a gente tem
classicamente, uma deficiência da invasão trofoblástica. Isso vai levar a uma falha na remodelação, né, das arteríolas espiraladas. Isso traz uma redução da perfusão útero-placentária, levando à isquemia, né? Além disso, além dessa falha de remodelação, também é importante salientar a presença aqui da aterose, que vai contribuir também para o estreitamento do vaso, aumento da resistência e hipóxia e isquemia placentária. Já na pré-eclâmpsia tardia, aquela acima de 34 semanas, a fisiopatologia parece ser um pouco diferente, né? Seria mais por uma hiperplacentação. Né? Essa hiperplacentação levaria a uma diminuição do espaço interviloso, uma diminuição do teor de oxigênio no espaço interviloso, e aqui levando também a isquemia placentária. Tá? Isso aqui explicaria também pré-eclâmpsia em gemelar e pré-eclâmpsia em anemia fetal, por exemplo, e nas anemias maternas. Então, a linha final é isso. Hoje fala-se muito em predisposição cardiovascular, né? O perfil cardiovascular materno também como um cofator, mas isso tudo associado à genética, fatores ambientais, de estresse oxidativo, autoanticorpos, tudo isso levando aos dois processos que levam à isquemia, e no final das contas o que a gente tem é um desbalanço, né, das substâncias na corrente sanguínea antiangiogênicas e angiogênicas, tá? Principalmente aqui um aumento do S-FLIT e uma diminuição do placental growth factor, do PLGF. E no final das contas, o que vai determinar a clínica da doença é uma lesão endotelial generalizada. Tá? É isso que vai levar à proteinúria, né, a insuficiência cardíaca e o edema agudo de pulmão, as convulsões, distúrbios da coagulação e por aí vai. Então, resumidamente, até agora, o que a gente falou foi isso aqui. Né? A pré-eclâmpsia precoce, ela é aquela que ocorre antes de 34 semanas, tá? Ela atinge 12% apenas, tá? Ela é uma doença mais grave, né? A invasão trofoblástica, com lesões do vilo, lesões extensas. Como ela é mais grave, é uma doença placentária mais grave, ela altera o Doppler, então no ultrassom a gente vai ter artérias uterinas precocemente alteradas e depois artérias umbilicais. E aqui nós temos maiores riscos porque a doença é mais grave. Aqui também mais riscos fetais porque a doença é mais grave e o feto vai sofrer as alterações que são as mesmas alterações da restrição do crescimento na placenta ocorrem na pré-eclâmpsia. Na pré-eclâmpsia tardia ela é bem mais prevalente, tá? A fisiopatologia seria uma hiperplacentação, como eu já falei, isso se explicaria aqui por que diabetes, gestação múltipla e anemia seria fator de risco, são fatores de risco para pré-eclâmpsia. Aqui o Doppler e o crescimento fetal podem estar normais, isso aqui pode ser uma armadilha, né? E como ela é muito prevalente, é a principal causa de eclâmpsia e morte materna. Então, seguindo aqui, né, os preceitos da medicina moderna, né, colocada até na inversão da pirâmide de cuidado pré-natal por Kypros Nicolaides em 2011, a ideia central seria identificar os pacientes sob maior risco de uma forma mais precoce, ali já na oportunidade do morfológico de primeiro trimestre, tá? Identificando os pacientes de maior risco, a gente vai aplicar a intervenção eficaz para reduzir esse risco. Então, o nosso foco vai ser aqui o rastreamento da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Não que a gente não possa fazer no segundo e no terceiro, a gente faz, e é semelhante, né, de forma semelhante, usando inclusive bioquímica, mas o foco deve ser esse aqui, tá? O morfológico de primeiro trimestre, 11 a 14 semanas. E como é que é feito o rastreamento de pré-eclâmpsia? Ele é feito baseado nos fatores de risco. Então a literatura traz quais são os fatores de risco para pré-eclâmpsia e isso é usado no rastreamento. Tá? Então aqui os principais seriam a história prévia de pré-eclâmpsia, né? Aumentando 7 a 10 vezes. Depois diabetes, hipertensão crônica e síndrome antifosfolípide, lúpus, doença renal crônica, mas outros fatores como, por exemplo, obesidade, reprodução assistida, a própria nuliparidade seriam fatores de risco. Tá? Então é assim que a gente faz, é de acordo com fatores de risco, mas a gente vai ver mais para frente que existem várias formas de fazer o rastreamento, né, da pré-eclâmpsia. E o que é preconizado
por duas importantes entidades internacionais, o NICE Guideline da Inglaterra e o American College, né? É esse rastreamento baseado em fatores de risco, onde eles colocam fatores de riscos principais, de alto risco, e fatores moderados. Em ambos, apenas um fator de risco principal aqui seria suficiente para classificar essa paciente como alto risco, e aí você poderia tomar uma medida em relação a essa paciente. Ou dois fatores moderados aqui também seriam suficientes. Só reparem aqui que gestação múltipla acaba sendo o fator de risco aqui moderado no NICE Guideline e alto no American College. Então isso aqui já é suficiente para a gente entender que gestação gemelar é fator de risco para pré-eclâmpsia. Tá? Mas como é que funciona? Qual é a acurácia desses rastreamentos? Né? O NICE Guideline traz uma taxa de detecção para pré-eclâmpsia pré-termo de 41% para uma taxa de falso positivo de 10%. Já o American College, essa taxa de detecção é de 90%, mais para um falso positivo de 64%. Então, o grupo do Kypros Nicolaides, né, desde 2013 vem estudando e eles criaram o Competing Risk Models, né, que é baseado no teorema de Bayes, que ele usa o risco a priori, através de características maternas, história médica e história obstétrica, assim como faz o NICE Guideline, só que aqui, e o American College, só que aqui a gente acrescenta biomarcadores, né? E a gente tem no final um risco paciente específico e um risco corrigido, tá? E esses biomarcadores são esses aqui, né? Pressão arterial média, o IP, o índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas, e a bioquímica. Inicialmente, os estudos foram feitos com PAPI e placental growth factor. Depois se viu que o PAPI não é necessário, basta fazer o PLGF. Então, esse tipo de rastreamento ele tem uma teoria, né, o Survival Time Model. Ele é baseado na seguinte teoria, né, de que se todas as gravidezes continuassem indefinidamente, todas as pacientes desenvolveriam pré-eclâmpsia. Então, numa população de risco médio, o desenvolvimento da pré-eclâmpsia da maioria da população seria ali em torno de 55 semanas. Tá? Se a gente tem pacientes em que a gente corrige com fatores de riscos protetores, né? Não é fator de risco, na verdade, com fatores protetores, essa curva de ocorrência de pré-eclâmpsia seria deslocado para a direita, ou seja, mais tarde na gestação. Agora, se a gente acrescenta fatores de risco, né, verdadeiros, em que a gente tem um aumento da chance, né, de pré-eclâmpsia, essa curva ela é deslocada para a esquerda. Então, o evento pré-eclâmpsia ele vai ocorrer aqui em uma percentagem das vezes antes do evento parto. Então, o estudo de maior número, né, do grupo foi esse aqui, com esse autor, do TAN, de 66 mil pacientes, onde eles encontraram 2,8% de prevalência da pré-eclâmpsia, utilizando o algoritmo da Fetal Medicine Foundation, e eles encontraram que a taxa de detecção usando o algoritmo foi superior à taxa do NICE Guideline. Então, a taxa de detecção foi de 82%, tá? Para um falso positivo de 10%. Então, quando a gente usa a história materna, a gente tem em torno aqui de 42% de taxa de detecção para uma taxa de falso positivo de 10%. Acrescentando a história materna, o índice de pulsatilidade da artéria uterina, nós melhoramos isso aqui, vamos para 62% de taxa de detecção. Se a gente acrescenta a pressão arterial média da paciente, já chegamos aqui em 74% de taxa de detecção. E se a gente ainda acrescenta aqui a bioquímica, a gente tem aqui o cenário ideal, né, com a taxa de detecção de 82% para uma taxa de falso positivo aqui permanecendo em 10%. Tá? E esse algoritmo, né, essa calculadora que é do site e tem programas também que você pode se credenciar, foi validado em vários locais do mundo. Né? Um estudo principal aqui validado pela Leona Pun, aqui na China, mas ele também tem estudos no Brasil validando, Estados Unidos e outros lugares da Europa.
Então, a gente pode usar isso aqui no Brasil, tá? Então, diante disso, a FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela orienta a gente a seguir, sempre que possível, tá? As orientações, o rastreamento pelo método do algoritmo da Fetal Medicine Foundation. E como que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente se propõe a usar esse algoritmo, a gente tem que se preocupar com a qualidade, tá? E essa qualidade envolve calibração de material, treinamento de pessoal, tá? Então, essa é a maneira correta, né? Você tem que ter um dispositivo eletrônico, de preferência credenciado, testado, né, pela instituição, pela Fetal Medicine Foundation. Eles têm alguns aparelhos. Isso é de preferência, se não tiver, você vai fazer com o que você tiver, tá? A posição sentada, os braços apoiados, a cadeira tem que ter um encosto aqui, tá? O manguito, o tamanho adequado para o índice de massa corporal. Repouso de 5 minutos, não pode ter bebido café, bexiga vazia, tudo isso que a gente já sabe, né? Aferir nos 2 braços simultaneamente, tá? E a gente calcula a PAM. Não precisa se preocupar em calcular a PAM, porque eu vou mostrar para vocês como é que calcula aqui no site. A bioquímica também, tem que ser aparelhos, né, testados e calibrados. Aí eu vou deixar mais para o pessoal do laboratório, mas o que sabe é que o placental growth factor, naquelas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia, ele está abaixo, né, do múltiplo da mediana aqui, está abaixo da média, e isso vai aumentar o risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Alguns aqui fazem ultrassonografia, então trouxe a forma, né, correta. Isso aqui é muito importante, tá? Porque pode variar muito a aferição, tá? Do índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas. E isso é feito na via abdominal, tá? A idade gestacional aqui a gente já sabe. A gente procura o ramo ascendente na altura do orifício interno do colo. Então aqui a gente tem a bexiga, aqui a gente tem o colo. Passando aqui, a gente desloca o transdutor lateralmente para os 2 lados, para um lado e para o outro. A amostra de 2 milímetros. De preferência, um ângulo da artéria uterina tem que ser abaixo de 30 graus. Colocamos no mínimo 3 ondas aqui, 3 a 6 ondas. E a gente vai ter certeza que a gente não está na cervical ou em algum outro ramo da artéria uterina. Se o pico de velocidade sistólico for acima de 60 centímetros por segundo. Na prática, como é que a gente faz? Qualquer um pode fazer isso. É gratuito, está no site da Fetal Medicine Foundation. Se você tiver o Astraia, o programa, você se credencia, manda suas fotos, ou se você quiser baixar o programa, que é gratuito também, você pode se cadastrar. Você manda suas fotos, faz os cursos online e é gratuito, e eles vão lhe dar o diploma. E anualmente, você tem que mandar novamente as fotos e mandar a sua auditoria. Então, você manda um gráfico, uma curva, onde você vai colocar a sua casuística e ele vai validar isso, renovar a sua licença. Mas não precisa da licença para fazer, tá? Só para quem quiser ter a licença, mas não precisa. Porque você entra no site fetalmedicine.org, tá? Vai aqui em screening para pré-eclâmpsia, tá? E aí ele vai te dar aqui se é gestação única ou múltipla, você vai preencher aqui, tá bom? É bem tranquilo. Preenche aqui as características maternas, coloca a altura, o peso, a origem racial, se fuma, se tem aqueles fatores de risco, tá? E ela vai lhe dar um risco, aí a gente vai ver o risco inicial. Depois a gente preenche aqui os biomarcadores, tá bom? Então aqui eu coloquei a pressão arterial média, né, braço direito, braço esquerdo, sistólica e diastólica, e ele vai calcular a pressão arterial média para a gente. A artéria uterina, você coloca o direita e esquerda, e é a média simples, né, soma e divide por 2, tá bom? E a bioquímica, que você pode ter o acesso à bioquímica, conversei com Betânia, e isso vai facilitar a gente a fazer esse cálculo de risco, tá? Então ele vai dar o resultado assim, ele vai dar um resultado, o risco a priori que a paciente chegou antes dos biomarcadores foi esse, e ela sai com esse risco aqui. Então, essa paciente, com a simulação, caiu bastante o risco, né? Começou com 1,217 e foi para 1,385. E o melhor ainda, ele vai lhe dar o que fazer, tá? Ele, com base nos dados que você preencheu e tal, essa paciente tem baixo risco, e ele vai te orientar, rever a paciente com 20 no segundo e no terceiro trimestre, tá bom?
mais fácil que isso, né? Ou ele vai lhe dar um risco alto, tá? O risco inicial foi esse e o risco final foi esse, né? Com os biomarcadores, e ele lhe dá também o que fazer, tá? E o que fazer a gente vai ver um pouquinho agora, né? Então ele coloca aqui que essa paciente tem um risco acima do 10% da população, e essa paciente pode se beneficiar principalmente do uso da aspirina. Então, como é que a gente vai prevenir? Né? Para que o rastreamento sem prevenção? Né? A prevenção é através, principalmente, de aspirina, né, e cálcio. Tá? O cálcio, a hipocalcemia já foi vista na literatura que ela é um fator de risco para pré-eclâmpsia. E a observação de que algumas comunidades, algumas tribos no mundo, que tinham dietas ricas em cálcio, elas tinham baixas taxas de pré-eclâmpsia quando comparadas a outras comunidades e outras tribos no mundo. Tá? E, de fato, quando a gente tem, né, uma diminuição do cálcio, você tem um aumento da paratormônio, né, da renina, angiotensina, aldosterona, a gente acaba aumentando o teor de cálcio no músculo liso, tá, vascular. Isso levaria a uma vasoconstricção, tá, levando, então, à hipertensão. Essa seria uma teoria de como o cálcio, baixo cálcio, níveis de cálcio, seria um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Mas o que a gente tem é que na literatura, a revisão da Cochrane mostrou que realmente, quando a gente suplementa cálcio, né, acima de 1 grama dia versus placebo, 12 trials randomizados aqui, tá? População 15 mil pacientes, então o cálcio realmente reduziu o evento pré-eclâmpsia. Tomar cuidado aqui porque o cálcio aumentou um pouco a síndrome HELP, tá? Mas a conclusão dos autores foi que a suplementação com alta dose de cálcio ela deve ser considerada, tá? Particularmente naquelas pacientes de baixa ingestão de cálcio e naquelas de alto risco. Tomar cuidado, né? Os benefícios superam o risco de HELP, porque o número absoluto de evento HELP foi muito baixo. Tá? E a aspirina, né, é uma droga, a substância da aspirina ela vem da árvore do salgueiro, né, da casca do tronco do salgueiro e da folha. Tá? O uso medicinal da aspirina é descrito desde o Egito Antigo, tá? Através do papiro de Ebers, aqui já descreve o uso da aspirina para dores, dor de cabeça, febre, tá? E ela foi sintetizada por esse químico, né? Em 1894, ela sintetizou a aspirina e hoje é uma das drogas mais utilizadas no mundo e de muito baixo custo também. Tá? Como que essa aspirina previne a pré-eclâmpsia? A gente não sabe exatamente qual seria o princípio ativo, né? Como que ela vai agir, mas parece que ela melhora a invasão trofoblástica, tá? Parece que ela age aqui também. É uma droga que tem também características imunomoduladoras, antioxidantes, anti-inflamatórias, né? E ela como ela inibe a ciclooxigenase endotelial, ela vai diminuir o tromboxane A2, tá? E aumentar a prostaciclina. Então parece que ela age mais de um fator, né? Mas realmente a gente não sabe exatamente qual é a meio de ação, o mecanismo de ação da aspirina. Mas, do ponto de vista prático, a gente tem então, depois de muito estudo, né, mais de 30 anos de estudo da aspirina em pré-eclâmpsia, um brasileiro radicado na Austrália, Daniel Honig, tá? Publica o ASPRE Trial, tá bom? O ASPRE ele randomizou pacientes entre 11 e 14 semanas. Foi feito o cálculo de risco pelo algoritmo da Fetal Medicine Foundation. Tá? Aquelas pacientes consideradas de alto risco, então, eram randomizadas por 2 grupos, um grupo placebo e o outro grupo foi tomar aspirina. Tá? Essa aspirina teria que ser tomada à noite. Tá? A dose foi de 150 miligramas e o início do tratamento até 16 semanas. E o desfecho primário foi pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. E o resultado foi o seguinte, redução de incríveis 62% na pré-eclâmpsia pré-termo, tá? E redução também de maior ainda, né? 82% na pré-eclâmpsia antes de 34 semanas. Não houve redução na pré-eclâmpsia após 37 semanas no termo. Aqui pode ser explicado um pouco porque a fisiopatologia da pré-eclâmpsia tardia a gente viu que não é defeito de remodelação, invasão trofoblástica e sim hiperplacentação. Seria uma das explicações. Né? Efeitos adversos, no trial não houve, tá? Não houve efeitos adversos e sintomas de sangramento, por exemplo,
e gastrointestinais foi igual nos dois grupos. Alguns estudos, quando você tem uso, inicia-se o uso após 16 semanas, existem relatos aí de descolamento prematuro de placenta, mas nada muito importante na literatura não. Tá? Em análise secundária, em relação aos bebês também, houve uma redução de 20 dias de necessidade de permanência em UTI, né? UTI neonatal, então uma redução de 62% do tempo de internação no grupo de alto risco que tomou aspirina. Tá? Quando a gente vai ver, então, o NNS, né, que é o Number Need to Screening, tá? E compara com outras patologias obstétricas e não obstétricas, o NNS do rastreamento da pré-eclâmpsia é de pré-termo, né, abaixo de 37 semanas, é 250. Então, nós precisamos triar, rastrear 250 gestantes para que a gente consiga prevenir um evento adverso. Se a gente comparar, por exemplo, com mamografia, que é 377, ou, por exemplo, colonoscopia, que é 871, então a gente está a gente vê que é uma coisa que tem sentido, né? Por exemplo, dentro da obstetrícia, o NNS para rastreamento de estreptococo do grupo B é igual, tá? É 250, tá bom? Então, para finalizar, vamos ter mensagens para casa, né? O rastreamento da pré-eclâmpsia deve ser feito no primeiro trimestre. Devemos usar o algoritmo da Fetal Medicine Foundation, tá? Em pacientes de alto risco, indicar o AS, e a dose pode, apesar do trial ter sido 100 mg, mas a gente pode usar 150 mg, a gente pode usar 100 mg também, e é a dose que a gente tem no SUS, tá? Se for no privado, você tem a apresentação aqui de 81 mg, pode-se prescrever 2 comprimidos, e aí não precisa ficar quebrando comprimido, essas coisas. Então, você tem o nome comercial, vou falar aqui, não tem um conflito de interesse, é o Somalgin Cardio. Você prescreve 2 à noite. 2 comprimidos à noite, você tem uma dose de 162 mg, está ótimo. Tá? Iniciar o uso antes de 16 semanas e até 36, tá? E naquelas pacientes de alto risco com baixa ingestão de cálcio também, prescrever o cálcio de 1 grama por dia. Tá bom? Isso são orientações já da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Internacional de Ultrassons de Ginecologia e Obstetrícia, com grau de evidência, com a qualidade de evidência científica alta e uma força de recomendação forte, tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado a todos pela atenção. O Dr. Marcial facilitou-me muito a vida, porque muitos dos slides vocês vão ver não são iguais, mas têm a mesma informação, portanto eu vou passá-los à frente e não vou ser repetitiva. Vou fazer uma pequena introdução à empresa, tem que ser, não é? São eles que estão a patrocinar a minha vinda aqui ao Brasil. Portanto, para quem não conhece, a Thermo Fisher é uma empresa global, portanto está no mundo inteiro. Somos mais de 100 mil empregados. Recentemente foi adquirida uma grande empresa de ensaios clínicos, a PPD, se calhar alguns de vocês já conhecem. E aumentamos, portanto, para mais de 100 mil empregados no mundo. Tem 5.700 pessoas dedicadas ao R&D, portanto, à investigação e engenheiros, e investe 1,4 bilhões de dólares em investigação. E é uma empresa com revenue, como é óbvio, nós somos revenue-based, temos que fazer lucro. Portanto, o último ano de 40 bilhões de dólares. A nossa missão na Thermo Fisher é trazer ao cliente um mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. Esta é a missão da Thermo Fisher. E para terem uma ideia da empresa, nós somos uma empresa grande, como viram, mas temos várias unidades que abordam várias áreas das ciências. Portanto, nós abordamos tudo dentro da área da ciência. E temos a Thermo Fisher Scientific, que é onde a nossa divisão está inserida, que é na parte do diagnóstico clínico, e os nossos produtos são todos certificados, IVD Certified. No caso da pré-eclâmpsia, nós submetemos agora aos Estados Unidos, à FDA, portanto estamos a passar pelo processo de introduzir nos Estados Unidos os nossos produtos e para serem FDA cleared. E falando um bocadinho de pré-eclâmpsia, e de novo,
Algumas coisas já foram ditas, mas só para reforçar, portanto, a pré-eclâmpsia é uma doença relacionada com a placenta, é a causa que lidera a morte e a morbilidade materna e fetal, causa cerca de 50 mil mortes maternas por ano e 15% dos partos prematuros são devido à pré-eclâmpsia. A Organização Mundial de Saúde estima que a pré-eclâmpsia é responsável por 16% das mortes nos países considerados ricos ou desenvolvidos, 9% nos países em África, em Ásia, e vão perguntar porquê menos. Eu acredito que isto seja simplesmente porque não está reportado, não é porque haja menos mortes, não está reportada a morte como sendo por pré-eclâmpsia, e 25% nos países da América Latina e nas Caraíbas. E claro, também é responsável por complicações a longo termo das crianças e das mulheres, das mães. Ainda há pouco tempo ouvimos falar, ou contar uma história de um adulto já, que é resultado de uma gravidez com pré-eclâmpsia. Eu tentei procurar um bocadinho sobre o Brasil e encontrei que no Brasil há 2,7 milhões de nascimentos por ano, entre 1,5 e 7,5 casos de pré-eclâmpsia, 0,6% resultam em eclâmpsia, portanto na forma mais grave da doença, e há um rácio de 5,2 casos por cada 1000 nascimentos. Portanto, 2,2 para 1000 nascimentos nas áreas mais desenvolvidas e 8,3 em cada 1000 nascimentos nas áreas menos desenvolvidas. E é responsável pela morte e pela complicação severa 5 vezes maior do que outras complicações da gravidez. Eu trouxe aqui uns números. Isto são estudos americanos, não encontrei nada específico para o Brasil, como não encontrei para outros países, mas este estudo nos Estados Unidos mostra que a pré-eclâmpsia aumenta a possibilidade de um evento adverso na mãe e na criança. Portanto, comparando com uma gravidez normal, a pré-eclâmpsia aumenta em cerca de 6% o risco de haver um evento adverso na mulher e mais ou menos 7 a 8% de haver um evento adverso na criança. E diminui, em média, idade gestacional em 1,7 semanas. Este estudo também mostra o custo da pré-eclâmpsia. Portanto, num estudo nos Estados Unidos, mostraram que o custo materno e infantil nos primeiros 12 meses após o nascimento aumenta drasticamente com a pré-eclâmpsia, como é de prever. Portanto, o custo materno, a diferença não é assim tão grande. Portanto, numa gravidez normal, vamos dizer, fica por volta dos $9.000 e com pré-eclâmpsia aumenta $3.000 a $4.000 e torna-se mais grave conforme aumenta o tempo de gestação, porque também já está provado que a pré-eclâmpsia, o Dr. Marcelo pode confirmar, que a pré-eclâmpsia tardia é mais grave para a mãe do que para a criança, como é óbvio, porque a criança já está desenvolvida, e a pré-eclâmpsia mais prematura é mais grave para a criança do que para a mãe. Mas se olharmos para os custos da criança, ou do bebê, uma gravidez normal custa cerca de $3.500, um parto prematuro para $204.000. Portanto, aqui é que é o grande aumento do custo de todos os bebés que estão nos cuidados intensivos. Viram que, portanto, o aumento para o custo para o Sistema Nacional de Saúde é muito grande. Portanto, se pudermos prevenir de alguma maneira com o screening, o país, o Sistema Nacional de Saúde dos países vai beneficiar com isso.
Portanto, temos que começar cedo para diminuir estes custos. Só para mostrar, portanto, os biomarcadores são relativamente recentes, se compararmos com outras áreas da ciência. Começamos em 2013 a pôr os biomarcadores no mercado e desde 2013 até agora o crescimento tem sido, podemos considerar, quase duplicou todos os anos. Portanto, a implementação dos biomarcadores tem sido alta. Já estamos em 33 países. Fazemos o screening de mais de 500 mil grávidas. Isto aqui foi só para trazer o facto de as guidelines começaram a sair recentemente e cada vez mais todas as sociedades estão a pensar na pré-eclâmpsia. Portanto, se formos ver, todos os anos vão saindo novas recomendações, novos guidelines, as guidelines são atualizadas, portanto, significa que a pré-eclâmpsia é realmente um assunto importante. Também já foi falado, não vou explicar ao pormenor, mas só para mostrar que a NICE e a Sociedade Americana não utilizam biomarcadores no screening. E a taxa de detecção da NICE é baixa e a taxa de detecção da americana é alta, mas à custa de muitos falsos positivos. Portanto, aumentam a taxa de detecção, mas aumentam também os falsos positivos, o que significa estar a dar aspirina a mulheres que não precisam de aspirina. Ou a fazer um seguimento apertado, irem às consultas com uma frequência apertada quando não necessitam. Este gráfico mostra, faz a comparação entre os diferentes guidelines, portanto a NICE, a americana e a FMF. E como podem ver, a taxa de detecção do algoritmo da FMF é elevada, com uma taxa de falsos positivos baixa, que é o que nós queremos. Nós queremos aumentar a taxa de detecção e queremos diminuir os falsos positivos ao máximo. Também já foi falado como é que é feito o screening entre as 11 e as 14 semanas. Só para dizer que com os nossos biomarcadores, PAPA e PLGF, pode-se fazer ao mesmo tempo o screening das trissomias, para quem estiver interessado. Portanto, na mesma colheita faz o free beta e faz também o screening da trissomia ao mesmo tempo, sem necessidade de ir ao laboratório novamente. Aqui eu trazia os resultados do ASPER Trial, que também já foi falado. Portanto, faz o screening entre as 11 semanas e as 13 mais 6. Idealmente, a aspirina deve ser iniciada antes das 16 semanas e com o ASPER Trial foi provado a eficácia da aspirina. Portanto, para pré-eclâmpsia antes das 34 semanas conseguiram reduzir em 82% os casos de pré-eclâmpsia e este estudo foi uma população de 26 mil mulheres. Só quase para terminar, os nossos testes são validados pelo UK NEQUIS, que é o controle de qualidade externo que é utilizado por todos os laboratórios. Todos os laboratórios, seja genética, imunologia, seja o que for, utilizam este controle de qualidade. Nós também utilizamos. E para terminar, só para mostrar-vos o nosso portfólio, portanto, nós temos o portfólio completo. Fazemos o screening da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Também temos a detecção da pré-eclâmpsia no segundo trimestre e no terceiro, com o S-FLIT e o PLGF, com o ratio. Temos também para as trissomias o screening no primeiro e no segundo trimestre. E também, não é muito usual, mas ainda temos o AFP para os defeitos do tubo neural. Portanto, podemos dizer que temos um portfólio de biomarcadores completo para o screening pré-natal. Tatiana, queres dizer alguma coisa?
E acho que é uma informação importante, porque eu viajei já o Brasil inteiro e a gente ouve isso dos médicos, mas não tem reembolso, a paciente não vai querer pagar. Então, assim, para o segundo trimestre, que é também muito importante, que a grávida já vai chegar no hospital, talvez com alguma síndrome hipertensiva, e aí o médico fala, o que eu faço com essa gestante? Eu interno? Eu mando para casa? E aí é importante ter esses testes e ter o resultado rápido, que agora é o caso de vocês, que vocês vão ter em, sei lá, o tempo de incubação dessa amostra é 30 minutos. Vai depender de quanto tempo a amostra vai chegar no laboratório, o laboratório vai ter a resposta rápida. E aí vocês vão poder ter uma conduta rápida com essa paciente para saber se interna, se pode mandar para casa. Que quem tem o programa para fazer o cálculo de risco pode ser coletado com 12 semanas antes da transnucência nucal, porque para a gente calcular o risco, a gente precisa da transnucência nucal no programa, né? Então, pode coletar antes, e quando for fazer a transnucência nucal com 13 semanas, ele já vai estar com o resultado na mão, e o colega que faz ultrassom já vai fazer o cálculo ali na hora. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente também está costurando para quem faz ultrassom. Tá? Então, pode coletar a partir de 11, mais com 12, porque geralmente a transnucência é com 13, né, Marcelo? Isso aí, até 13, sempre 13, 14. Pode calcular com 12, e quando for fazer a transnucência nucal, não vai ter nenhum desvio. O Marcelo pode falar isso melhor do que eu. Então, a gente vai disponibilizar isso. E como a Tatiana falou, é um teste rápido. É assim, um teste rápido que eu estou falando é que eu não preciso ter um montante de paciente para poder fazer esse teste. Eu não preciso juntar paciente para eu poder rodar o teste. A máquina nos proporciona o quê? Com um paciente eu vou rodar o teste. Tá? Então, isso é uma coisa boa, para não ficar aguardando, ter uma quantidade maior de pacientes para poder a gente rodar. Vamos raciocinar o que é mais importante do ponto de vista de saúde pública, né? Tudo bem, é importante você saber se vai ter síndrome de Down ou não, ou se o neném está perfeito. Mas do ponto de vista de saúde pública é o Doppler da uterina, do ponto de vista ultrassonográfico, para o cálculo de risco de pré-eclâmpsia, né? Isso implica, como a gente falou, em morbimortalidade materna e fetal. E pela prevalência da doença, eu não tenho a menor dúvida que é o mais importante no morfológico de primeiro. Se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer, eu escolheria o rastreamento de pré-eclâmpsia. Tá? Claro, a gente faz tudo, mas seria o rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. E mais ainda porque a gente tem o que fazer. Uma médica colega nossa, que ela fala que ela tem colegas que falam, mas como é que eu peço esse teste do primeiro trimestre? Então, se ela fala, você tem que pedir o biomarcador PLGF. Então, assim, aí às vezes os médicos deixam de pedir porque não sabem como e falar, deixa pra lá. Então, a informação, e agora vocês podem ser os multiplicadores para outros colegas e cada vez mais é um trabalho de formiguinha, né? Eu já conversei com a doutora Betânia. É um trabalho de formiguinha, mas que cada um de nós vai passando a informação para outros e que essa informação chegue ao maior número de médicos possíveis, né? A doutora Luciana, que é uma médica parceira nossa, falando de saúde pública, que o doutor Marcelo também falou, ela fala, o Brasil é imenso e tem lugar que, ela falou, o ideal é que a pressão arterial média seja medida com equipamento eletrônico. Ela falou, mas tem lugar que não tem. Então, assim, use o recurso que tem e faça bem feito, que já vai ser melhor do que não fazer. Então, acho que esse é o principal. Claro que a gente queria que tivesse tudo, o kit completo, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, que a gente puder levar de informação e poder cada vez mais mulheres terem esse cuidado é bom para todos, né? Vocês receberam, só falar um pouquinho desse disquinho aqui, esse disquinho, de um lado ele tem o screening das trissomias e do outro lado o screening da pré-eclâmpsia. E aí vocês vão ver que tem aqui o primeiro dia da última menstruação, e aí vocês giram ele exatamente na data que foi a última menstruação, primeiro dia da última menstruação, e aí ele vai falar exatamente nessa partezinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, exatamente a data que essa mulher tem que fazer a triagem da pré-eclâmpsia de primeiro trimestre, que é da semana 11 até 13 mais 6. Então, é legal para vocês terem no consultório e até para facilitar a vida da gestante também, colocar exatamente a data,
porque gravidinhas ficam esquecidas, então é sempre bom colocar a data para ela não perder, né? Em geral, os médicos gostam muito disso. E aí teve uma médica que falou, meu Deus, tem mais para me dar? Eu falei, não, só tenho esse.